Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Jean Gorenstein, que é médico infectologista e secretário estadual de saúde aqui de São Paulo. Jean, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer poder estar conversando com você e com todos os amigos aqui da TV Gazeta. E, de novo, não uma pandemia, mas uma epidemia, desta vez de dengue. Eu queria te perguntar o porquê disso ter se espalhado para o Brasil com tanta rapidez e com tanta intensidade. Não é uma doença contagiosa, nós tínhamos ciclicamente isso ocorrendo, mas agora a gente tem o Distrito Federal, temos em São Paulo estado de emergência, temos o Nordeste. O que aconteceu? Na verdade, é assim, o que nós temos é que a dengue sempre esteve presente ao longo das últimas décadas. É claro que em algumas situações, especialmente em condições climáticas favoráveis, esse número, pelo calor e pela alta quantidade de chuvas, acaba propiciando maior proliferação do mosquito do Aedes aegypti. Mas nós sabemos que pela própria história, o próprio ciclo, a cada 5, 6 anos, nós já temos um incremento muito significativo do número de casos em algumas regiões do país, até com uma epidemia. Porém, o El Niño veio de uma forma muito mais avassaladora. Então, a questão climática, ela antecipou esse grande número de casos. A gente passou a ter aquilo que nós observávamos nos últimos anos, lá no final de abril, início de maio, já a partir da primeira quinzena de janeiro, mostrando que o número de mosquitos e número de pacientes infectados por esses mosquitos antecipou as expectativas. Por isso, considerar a pandemia, ou melhor, a epidemia é quando nós temos, para cada 100 mil habitantes, um grupo de 300 pessoas com o diagnóstico estabelecido de dengue. Se pode chegar a pandemia mesmo não sendo contagiosa, então, depende da quantidade. Então, na verdade, eu sempre uso esses coeficientes de transmissão. Por isso que algumas regiões do país ainda não estão sendo consideradas como áreas de epidemia, mas endemia, ou seja, eu tenho a circulação do Aedes aegypti e tenho casos ali presentes. Agora, em relação à proteção, a vacina não é suficiente, a produção veio do Japão, da Qdenga, o Butantan está desenvolvendo uma vacina, mas só deve ser aplicada no ano que vem, que é até melhor, que seria uma única dose. Não tem como agilizar, o senhor que passou por esse processo também à frente da Secretaria, quando saiu a Coronavac. Tem alguma possibilidade de agilizar, porque é um público muito restrito que está tendo acesso à vacina, e colocaram os mais jovens como os casos mais graves, e na verdade tem um problema aí também de vacinação, que na verdade casos graves acima de 60 anos e aí não tem vacina, não é? Pois é importante a gente lembrar que o quantitativo das vacinas que vem sendo ofertada pela fabricante, a Takeda, a japonesa Takeda, ela não consegue entregar um quantitativo que o país merece, de milhões de doses. Ou seja, ele conseguiu entregar apenas pífios 6 milhões, lembrando que são 2 doses. Portanto, quando eu aplico a primeira, eu tenho que já garantir a segunda dose para quem recebeu a primeira. Portanto, nós temos 3 milhões de pessoas que acabaram sendo contempladas. Aí a avaliação, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde, era avaliar quem seriam essas pessoas que receberiam. A primeira era entender que cidades com mais de 100 mil habitantes e que eu tivesse uma alta taxa de transmissão de dengue naquela localidade, portanto, se identificou que 51 municípios brasileiros estariam eleitos para essa condição, inclusive 11 deles aqui no próprio estado de São Paulo, especialmente a região do Alto Tietê. E, por outro lado, nós tínhamos que indicar quem seriam os grupos etários baseado no na maior gravidade, ou seja, naqueles que evoluíam de uma forma grave com internação e riscos de morte. O primeiro grupo é um grupo de pessoas acima de 60 anos, por todas as comorbidades que a gente já viu lá atrás na própria Covid, mas também relacionado à gravidade, formas mais graves por alterações da imunidade que nós chamamos de imunossenescência. Porém, a Takeda só estudou pacientes de 4 a 60 anos. Resultado, qual é o grupo imediatamente a seguir? O grupo dos adolescentes de 10
a 14 anos. E a justificativa é exatamente porque esses jovens, eles acabam se infectando e se reinfectando, porque geralmente vão brincar na rua, vão jogar bola numa área de proliferação do mosquito. Para quem não tem acesso à vacina, repelente funciona? É fundamental, e é fundamental que nós tenhamos a utilização do repelente. O repelente ele deve ser usado somente durante o dia na colocação em áreas expostas, não é para colocar nem em cima da roupa, nem embaixo, porque o que acontece? O repelente ele acaba evaporando. Se eu puser debaixo, naturalmente o roçar da minha roupa retira o repelente, eu perco a sua eficácia. Pés, braços, então, e mesmo pés, braços e rosto com muito cuidado com os olhos. O que eu posso fazer dentro da minha casa, além dos cuidados que devem ser semanais? Não adianta eu olhar minha calha a cada 2 ou 3 semanas ou ver se a caixa d'água está tampada, porque assim que eu tenho uma deposição dos ovinhos, 1 semana depois eu já tenho mosquito. Então, se eu fizer isso a cada 2 semanas, não vai adiantar. Outro aspecto que é interessante é usar inseticidas em casa, inseticidas especialmente à base de citronela, que são muito sensíveis em relação a esses mosquitos, mas também nós temos a possibilidade da utilização dos repelentes de tomada. Eles não são inseticidas, eles são repelentes. E aí a utilização durante o dia ajuda muito a proteção, principalmente para aqueles que não têm a vacina e que eventualmente não possam adquirir os repelentes. Bom, não temos muito tempo e temos várias doenças para falar, porque agora a pessoa começa a se sentir mal, ela fica em dúvida se tem gripe, se ela está com o Covid, que tem nova variante, ou se ela está com dengue, né? Então ela tem que fazer uma série de exames, alguns demoram. A antecipação da gripe, essa retomada da Covid. A gente tem o reflexo de uma situação colocada pela pandemia que deixou as pessoas mais vulneráveis. Eu queria incluir, inclusive, a herpes zoster, que não era um caso não era tão frequente e virou uma ameaça das pessoas a ponto de recomendarem a vacina, que é cara e só tem em laboratórios particulares. Não é? O que está acontecendo? Bom, a primeira grande questão, isso não é impacto da pandemia, é o impacto de um país tropical e de altíssima densidade e que naturalmente a circulação de vírus respiratórios existem e sempre existiram, principalmente ao longo de todo o ano. O que existe realmente, principalmente para vírus respiratórios, seja a Covid, seja a gripe, basicamente, é o fato de que em baixas temperaturas as pessoas se aglomeram mais. Mas quando chove as pessoas também se aglomeram mais. Então, naturalmente, no ônibus, no transporte público, as pessoas fecham janelas para a chuva vai me molhar. O que acontece? A circulação do vírus tende a ser maior, então nós já tivemos número de casos de Covid aumentados, número de casos de gripe aumentado. Como que eu diferencio o que é gripe, o que é Covid e o que é dengue? Quando eu falar de gripe e de Covid, muitas vezes esses sintomas são muito parecidos, porque são vírus respiratórios. Então é muito importante que se mantenha a utilização de máscara e principalmente grupos mais vulneráveis ou aquelas pessoas que não fizeram utilização da vacina em todas as doses, procurem de forma breve os médicos para que eles possam fazer a testagem. Mas basicamente, quando eu estiver falando de dengue, eu estou falando de sintomas que são dor no corpo, uma dor muito importante, a dor na dengue, a dor em quebra-ossos, uma dor de cabeça em cima e atrás dos olhos e uma febre de 39 graus. A partir do 2º, 3º dia, em somatória a isso, eu tenho o quê? Manchas avermelhadas pelo corpo. Eu não falei em nenhum momento que na dengue eu tenho sintomas respiratórios. Eu não tenho dor de garganta, eu não tenho nariz entupido, eu não tenho tosse. Portanto, quando eu estiver falando de gripe, eu estou falando de sintomas como esse com sintomas respiratórios. Mas alguém vai falar, mas eu não posso ter as duas coisas? Infelizmente, pode. As pessoas que têm sintomas mais exuberantes devem procurar as unidades de saúde ou especialmente mesmo aquelas que tenham sintomas mais leves, mas estejam em grupo de risco, como idosos, grávidas, pessoas que façam algum tratamento que baixe a sua imunidade, procurem de forma antecipada as unidades de saúde para que possam, sim, não só serem seguidas, mas receberem informações adequadas. E preventivamente, o maior cuidado é usar máscara, se for sem vulnerável. Sem dúvida né? nenhuma. É isso. Eu agradeço muito a participação de Jean Gorenstein, que é médico infectologista e ex-secretário estadual de saúde do Estado de São Paulo.
Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Eu que agradeço. Boa noite a todos.